Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aí ao nosso estudo de física, já foi destacado antes que o nosso conteúdo está falando por enquanto sobre a termologia, né? Então, quando se trata de termologia, aí vem as ideias do calor, da temperatura e o que o calor e a temperatura pode provocar nos corpos. Na última aula foi mencionado que quando um corpo recebe calor, um corpo sólido recebe calor, aumenta assim a sua temperatura e, consequentemente, aumenta as suas dimensões. Dimensões como o comprimento, a sua superfície ou a sua área e o seu volume. Então, dessa vez, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento térmico dos líquidos. Então, o que ocorre com os líquidos quando eles são aquecidos? Lembrando que, por enquanto, estamos analisando o comportamento térmico do líquido sem que haja aquela mudança de estado físico, no caso da substância, onde ele vai apenas receber calor, receber energia. Então é o seguinte, quando se trata de dilatação térmica, quando um corpo recebe calor, aumenta assim a sua temperatura e, consequentemente, ele tende a aumentar o seu volume, da mesma forma que acontece com os sólidos. Então, os líquidos também eles aumentam o seu volume. Quando o líquido é resfriado, ele tende a diminuir de volume. Então, se ele aquece, aumenta o seu volume. Se diminui a sua temperatura, ou se ele é resfriado, diminui o seu volume. Com relação ao porquê desse aumento de volume, como já foi destacado aí, está relacionado com o movimento das moléculas. A cada vez que um corpo ou um líquido que ele recebe calor, que ele sofre um aquecimento, as moléculas elas ganham mais energia e, consequentemente, aumenta a energia cinética dessas moléculas. Por outro lado, quando o líquido perde calor, diminui a energia cinética, diminui a movimentação dessas moléculas e, consequentemente, ele tende a diminuir de volume. Então, vejamos aqui, quando se trata de dilatação volumétrica dos líquidos. Como já foi mencionado anteriormente, se considerarmos um líquido qualquer de volume V inicial, volume inicial, e uma temperatura θ inicial, ao ser aquecido a uma temperatura final, esse volume irá sofrer um aumento, assumindo um volume V. O aumento ΔV será dado pela seguinte expressão. ΔV, ou seja, a variação do volume do líquido, vai ser igual ao volume final do líquido menos o volume inicial. O final menos o que era antes, né? Então, ΔVL corresponde ao aumento do volume, VL é o volume final, V0 ou V inicial, L é o volume inicial do líquido. Então, nós temos essa equação aí, onde aqui nós teremos também ΔVL é igual ao volume inicial do líquido vezes uma multiplicação. Esse valor é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que geralmente ele é considerado nos problemas. E aqui a variação da temperatura. Variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Então, um exemplo aqui nós temos a representação de um líquido qualquer. E cabe fazer aqui uma ressalva, quando se trata de um líquido qualquer, cabe destacar o seguinte, que nós temos, por exemplo, esse líquido que está colocado aqui dentro, ele está dentro de um recipiente. Então, para ficar mais claro aí para vocês, ou para ficar mais óbvio aí para vocês, nós temos aqui um volume de aproximadamente 60 ml, né? Só lembrando que isso aqui não é truque, não é mágica, é apenas um efeito químico. Isso aí a gente explica mais tarde, ou então vocês perguntem aí para o professor de química, né? Esse tipo de transformação aqui. Lembrando que aqui eu estou utilizando água com amônia, né? E um reagente, que é a fenolftaleína. Então vejamos, quando se trata de um líquido, como eu coloquei aqui, um líquido qualquer, ele tem um volume e esse recipiente ele vai sofrer alteração nas suas moléculas, ele vai também sofrer um aumento. À medida que os dois forem aquecidos, então nós teremos aqui, além do recipiente,
o próprio líquido também vai aumentar. Aí, claro, dependendo do tipo de movimentação das moléculas do líquido, como já foi mencionado aí, os sólidos, as moléculas elas estão mais agrupadas, enquanto que nos líquidos elas estão mais afastadas com relação ao sólido. Então, por conta desta movimentação, significa dizer que os líquidos eles vão aumentar muito mais do que o próprio sólido. Quando se trata desse aumento, nós teremos o seguinte, ó. Observando aqui nesse modelo, nós temos que o volume inicial, aí após o aquecimento, passou a um volume final. Além deste volume final, como eu disse, o líquido ele vai aumentar mais do que o próprio sólido e, consequentemente, pode ser derramado alguma coisa, né? Algo pode extravasar. Então, aqui nós teremos ΔV real, que é o volume real do líquido, ou seja, o todo, vai ser igual, aqui nós iremos utilizar uma equação, onde ΔV aparente, ou a variação do volume aparente, lembrando que essa variação de volume aparente vai ser o volume que foi extravasado, que quando você olhar, vai dar a entender que somente isso aqui que está aumentando, quando na verdade o frasco também está aumentando. Aqui está sendo utilizado o frasco, em algum momento a gente vai utilizar a recipiente, né? Então vejamos aqui, ó, o que vem ser essa variação do volume aparente? É a quantidade de volume que extravasa ou que derrama. Então nós temos, ó, o volume inicial, lembrando que aqui nós temos o líquido e o recipiente. Se os dois forem aquecidos, os dois vão aumentar, sendo que o líquido vai aumentar mais do que o próprio sólido. Então, após o aquecimento, e claro, a equação para se determinar a quantidade de volume aparente, ou a variação do volume aparente, vai ser dada por essa expressão. A variação do volume aparente vai ser igual à variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Então, vai ser a subtração entre a quantidade total do líquido que aumentou menos a quantidade do volume do recipiente. Então, nós teremos aqui, ó, ΔV L é igual à variação do volume do líquido, ΔV REC, no caso, é a variação do volume do recipiente, E vejamos aí um exemplo que está na página 17, aliás, a questão 17 da página 84. Lembrando que é do livro de física de vocês. Então nós temos o seguinte, ó. O motorista foi surpreendido por uma pane seca em seu carro. Lembrando que pane seca é quando acaba totalmente o combustível. Isto é, total falta de combustível no tanque. Empurrou seu carro até um posto de abastecimento, onde o frentista colocou 50 litros de gasolina, completando o tanque a uma temperatura de 20 graus Celsius. Lembrando, a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, foi colocado 50 litros dentro do tanque de combustível, significa dizer que a capacidade total do tanque de combustível é 50 litros. Tendo deixado o carro estacionado ao sol, no próprio posto, onde a temperatura chegou a 30 graus Celsius, no decorrer do dia, o motorista constatou que uma parte da gasolina transbordara, sendo 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1 o coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o tanque, e 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1 o coeficiente de dilatação térmica volumétrica da gasolina, determine o volume de gasolina que transbordou. Ou seja, ele está querendo que a gente determine a variação aparente, ou a variação do líquido que transborda, que derrama. Então vejamos como vai ser feito. Nós teremos que utilizar aquela equação para os dois tópicos, que é o tanque e para o recipiente. Então vejamos, ó, o volume inicial do tanque é 50 litros, o alfa, que corresponde ao coeficiente de dilatação linear do material que é feito o tanque, pode ser ferro, pode ser alumínio, é de 2 vezes 10 elevado a menos 5. A variação de temperatura, como a temperatura inicial era 20 e subiu para 30, então a variação foi de 10 graus Celsius.
Então nós temos a variação do volume do recipiente, volume inicial vezes 3 vezes alfa. Lembrando que como aqui está alfa, não é o coeficiente de dilatação volumétrica, e sim o de dilatação linear, então vai ser 3 vezes alfa, vezes a variação da temperatura. Então nós temos 50 vezes 3 vezes 2 vezes 10, que vai dar um total de 1.500 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5, e multiplicando isso aí, 1.500 vezes 2 vai dar 3.000 vezes 10 elevado a menos 5. Como aqui eu tenho 10 vezes 10 elevado a menos 5, seria a mesma coisa que dividir por 100.000. Então, 3.000 dividido por 100.000 vai dar 0,03 litros. Então, isso aí foi o volume do recipiente, o quanto aumentou. Para o líquido, nós teremos o volume inicial da gasolina, claro, 50 litros de combustível. O coeficiente de dilatação volumétrica, observa que aqui já está indicando o coeficiente de dilatação volumétrica, 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. A variação de temperatura, claro, 10 graus Celsius, então nós teremos esta equação. ΔVL é igual a volume inicial do líquido, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Substituindo, teremos 50 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10. Multiplicando 50 vezes 10 vai dar 500, vezes 1,2, que vai dar 600. 600 vezes 10 elevado a menos 3, então aqui 600 dividido por 1.000. Então vai dar 0,60 ou 0,6 litros. Só que é o seguinte, o que ele quer é a quantidade de volume que derramou. Então eu vou ter que determinar a variação do volume aparente. É a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Então vai dar uma subtração, 0,60 menos 0,03, que vai dar uma variação de volume de 0,57 litros, ou seja, 570 centímetros. Um pouco mais do que meio litro. Então, às vezes, pessoal, não é bom você abastecer o seu veículo por completo, porque senão corre o risco de, no momento que você estacionar, corre o risco desse líquido extravasar e danificar a pintura, e claro, você vai perder também combustível, perder dinheiro aí nesse caso. Então, no caso aqui um exemplo para vocês, né, para vocês responderem, diz o seguinte: o tanque de gasolina de um carro, observa que está sendo utilizado novamente o exemplo de um tanque, com capacidade para 60 litros, é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Observa bem a palavra desprezível. Quando diz considerando desprezível a variação de volume do tanque, significa dizer que para este cálculo você não vai trabalhar com a variação do volume do recipiente, apenas com a variação do volume do líquido. Então, a variação do volume aparente vai ser igual à variação do volume do próprio líquido. Então, façam aí e um ótimo estudo aí para vocês. E até a próxima, beleza?